sobre o julgamento de Bolsonaro, que é o assunto do momento. Vamos voltar a falar sobre isso, sobre o julgamento que transformou o Bolsonaro em réu, né? E ele vai servir, esse julgamento, de parâmetro, gente, para balizar outros grupos golpistas, tá aí tudo no calendário, né, para avaliar na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o STF já marcou a data dos próximos julgamentos. A gente fica de olho nisso. A PGR denunciou 34 pessoas, né, no total, para te lembrar, na tentativa de golpe, e cada um desses envolvidos, eles foram ali todos divididos em diferentes grupos. Esse do Bolsonaro é o núcleo principal, né? Então, esses núcleos, eles funcionam como um grau de envolvimento na trama golpista. E a gente separou uma arte aqui explicando o funcionamento de tudo isso. Vou chamar a Carolina Brígido nessa história para ajudar a gente a entender o que vem por aí. Carol Brígido já está com a gente. Boa tarde, querida. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, meninos do estúdio, todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Boa tarde, querida. Vamos trazer o primeiro grupo, que é o grupo do Jair Bolsonaro, que já teve o acolhimento da denúncia. Então, só para a gente entender aqui, agora a gente está olhando para o segundo, essa arte que estava na tela, né? A gente tem o de gerenciamento de ações, que é o núcleo 2. O julgamento vai ser no dia 29 de abril. Então, portanto, a gente tem personagens importantes nesse grupo. A gente está vendo aqui na tela. Silvinei Vasquez, o diretor da PRF, que tentou impedir, né, Chico? Sempre você chama atenção aqui que os eleitores, principalmente no Nordeste, votassem. Exatamente. Aquela margem do São Francisco inteira ali era para ficar fora da eleição. Porque eles tinham feito uma planilha, a PF mostrou isso. Exato. Uma planilha onde que o Lula teve mais diferença de votos. Isso. Mapearam e ali ele colocou as barreiras para diminuir a votação naqueles lugares onde a diferença tinha sido muito forte para o Lula no primeiro turno, Gabi. E tem também o Mário Fernandes, que se mostrou, desde o momento que a PF divulgou o relatório, um personagem muito importante nessa história, né? Ele era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência do governo Bolsonaro. E se revelaram, durante esse processo todo, áudios assim estarrecedores a respeito do golpe. Sim. Na boca de Mário Fernandes. Muito agressivo, né? Exatamente. Inclusive agressivo com seus colegas militares. Tá preso. Tá preso. Tá preso o Mário Fernandes. E tem o Felipe Martins também, ex-assessor do Bolsonaro. Só pra gente fechar, Carol, eu já passo a palavra para você. Tem o Marcelo Costa, o coronel da reserva, né? A Marília Alencar, ex-diretora do Ministério da... Perdão. Do Ministério da Justiça, a Marília Alencar é uma das que ajudaram a fazer essa planilha para depois... É isso, né, Carol? Se eu não estou confundindo, mas é isso mesmo. Ela estava ali no Ministério da Justiça e ajudou a fazer a planilha que foi para a PRF para eles fazerem os bloqueios ali nas estradas. Perfeitamente. E também, para a gente fechar, tem o Fernando Oliveira, delegado da Polícia Federal. O Marcelo Costa, que está aí, né, na Marcelo nossa Costa arte, Câmara. Ele é o Marcelo Costa Câmara. A gente conhece mais como o Marcelo Câmara, só para também ficar claro, a gente está falando da mesma pessoa. Carol, eu queria passar para você para comentar um pouco sobre a importância desse núcleo, né, que vem agora, e esses atores principais que a gente estava explicando. Gabi, é interessante a gente olhar a divisão dessa denúncia em vários núcleos, né? Existem 5 núcleos, todos eles de acordo com a forma como operavam ali no planejamento do golpe. A gente tende a achar que o golpe, a tentativa de golpe foi aquele 8 de janeiro de 23, quando os prédios, as sedes, né, dos 3 poderes foram invadidas, teve aquela arruaça toda na Praça dos 3 Poderes. Mas aquilo ali foi o momento final, né? Foi a cena final. Na verdade, de acordo com a denúncia da PGR, desde 7 de dezembro de 2021 que esse golpe tem sido planejado. E começou com a descredibilização das urnas eletrônicas e depois tiveram vários outros episódios, como, por exemplo, esses bloqueios nas rodovias para impedir que as pessoas votassem em Luiz Inácio Lula da Silva. Não adiantou nada, acabou que Lula venceu e aí eles tentaram mesmo as vias de fato, que foi ali aquele 8 de janeiro. Então é importante a gente ver esse contexto que levou ao 8 de janeiro, que levou à tentativa de golpe. A denúncia da PGR é toda uma construção
de como o Brasil chegou naquele ponto, naquelas cenas que a gente se acostumou até o olhar para ver aquelas cenas, a gente já sabe o que aconteceu, mas normalizar aquilo é que é o problema, né? Então o Supremo vai trazer todos esses julgamentos, e é interessante também que toda vez que tem um grande julgamento no Supremo, as pessoas ficam querendo assistir, ficam querendo entender, ficam querendo participar, mas no fundo, quando a gente assiste a uma sessão dessas, tirando a parte didática, que o ministro Alexandre de Moraes mostrou ali um vídeo para a gente se lembrar como que foi o 8 de janeiro, tirando partes como essas, costuma ser um julgamento muito denso, né, com uma linguagem muito juridiquês. Mas resumindo, essa denúncia foi fatiada em tantos capítulos para ver se o Supremo consegue julgar isso de uma forma mais objetiva. Qual o grande trauma do Supremo Tribunal Federal? É o julgamento do Mensalão, que tinham 40 denunciados e o Supremo julgou todo mundo de uma vez. Demorou um tempão, demorou 5 anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento final da ação penal. Agora, a intenção é que essas pessoas sejam julgadas de forma fatiada, assim, fatiada a denúncia, não as pessoas, claro. E aí dê mais vazão, né? Esses processos possam ser julgados de forma mais rápida e não fiquem, né, daqui 5 anos. A intenção é julgar esse núcleo principal até o fim do ano. Claro que esses outros núcleos, as denúncias serão recebidas depois da denúncia do grupo principal, então o mais provável é que essas ações penais fiquem para o julgamento já em 2026, para dar tempo de tramitar. Por que leva tanto tempo para tramitar? Porque precisa ter uma nova fase de produção de provas, precisa ter, os réus precisam se manifestar, as defesas dos réus, e também as testemunhas indicadas pelos réus e também pelo Ministério Público. É bastante coisa para acontecer, tem prazo para isso tudo acontecer. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas o Supremo está enrolando, por que não julga isso logo? Porque tem todo o devido processo legal, justamente para que esses réus não reclamem lá na frente que não lhes foi dado o direito de se manifestar no momento certo na tramitação do processo. Eu queria passar também para o núcleo da desinformação, que vem na sequência. O núcleo da desinformação é o que a gente chama de núcleo 4, né? Ele vai ser julgado no dia 6 e no dia 7 de maio. Então, a gente tem um personagem como Ailton Barros, capitão reformado, parecia muito ao lado do Jair Bolsonaro, muito, né? Ângelo De Nicoli, major da reserva. A gente tem Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. Também Giancarlo Rodrigues, subtenente, o Guilherme Almeida, tenente-coronel, e também o Marcelo Bormevé, ex-membro da ABIN. O nome dele apareceu bastante, né, quando a gente falava da ABIN. Diga, Rodrigo. Não, é que tinha uma segunda página ali do quadro, ficou só na primeira. A segunda página, que está esse Guilherme Almeida, que está ali, o tenente-coronel, é o tal que era do batalhão de operações psicológicas do Exército. Isso. E que quando a PF foi cumprir a ordem de busca e apreensão, ele desmaiou. Sim. Operação psicológica. Imagina como a tropa estava bem treinada mentalmente, né? Exatamente. Então, bom, a gente assim acha irônico, mas eu até entendo, vai o sujeito tomar uma dura. Eles não esperavam, né, que fosse chegar a isso. Eles estavam crentes que o golpe ia dar certo. Na hora que o cara viu, deu errado, eu me meti. Pus a minha carreira de militar em risco por causa disso e deu errado, porque em 64 deu certo. Eles foram para o golpe, baniram os militares que foram legalistas, deu tudo certo, subiram na carreira, ganharam benefícios, viraram presidentes estatais, agora deu errado. Então, a hora que bate na porta, o cara fala, puxa, na minha vez deu errado. Né? Então deve doer. Esse aí é um dos que vai a julgamento. Aliás, o dia é hoje, 61 anos do golpe que você acabou de citar. Pois é, que começou no 31 de março, mas se consolidou no 1º de abril. No dia da mentira, exatamente, Gabi. Vai, Carol. Sim, a gente vê nesse grupo um enfoque para as fake news, né? Esse grupo, na verdade, estava imbuído de disseminar notícias falsas sobre o processo eleitoral, descredibilizar a urna eletrônica e todo o processo de escolha de representantes no Brasil. Para quê? Para ter um seguro, para lá na frente falar, Bolsonaro não ganhou porque as eleições no Brasil são compradas, as eleições no Brasil são fraudadas. Esse tipo de disseminação desse tipo de informação é crime e o Supremo está muito disposto a punir esse tipo de prática. E esse grupo se deu mal, né? Porque ele atuou durante as eleições que o presidente do TSE
era o ministro Alexandre de Moraes. E agora o próprio Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, é o relator desse caso. Então ele conhece muito bem a forma como esse grupo se comportava, a forma como essas milícias digitais agem para tirar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Lá dentro do Supremo, não tem chance desse grupo passar adiante sem ser condenado, porque os ministros estão muito fechados nessa questão da defesa da urna eletrônica, do sistema eleitoral e das formas legítimas de se escolher representantes, que não é dando golpe, não é passando por cima do resultado das eleições, né? E só chamando a atenção, porque um dos nomes ali que me chamaram a atenção é o do Marcelo Bourmevé, que estava na época da ABIN. Ele é apontado, né, pelas investigações, ele seria o autor de relatórios da ABIN que ajudaram na defesa do Flávio Bolsonaro nessa época. Ah, sim, também, né? Também militante bolsonarista, enfim. Então ele estava lotado na ABIN nessa época, que foi em meados de 2019, quando aconteceu essa história, né? Importante também, é um núcleo para a gente ficar bem de olho nesse Só para dar uma repassada nas datas, então, para quem está nos acompanhando, já foi o núcleo crucial do Bolsonaro e os principais oficiais. Foi o primeiro, já foi, né? Depois nós vamos ter o próximo recebimento de denúncia no dia 29 de abril, que é essa turma do Mário Fernandes e do Silvinei Vasquez. Que gerenciamento de ações. É o gerenciamento de ações. Então, dia 29 de abril, o gerenciamento de ações, Mário Fernandes, Silvinei Vasquez e outros. Núcleo de desinformação, já no comecinho de maio, 6 e 7 de maio. E, por último, tinha o núcleo de ações mesmo, táticas, que é o núcleo que vai ser julgado no dia 20 de maio, Gabi. É isso mesmo. Esse do dia 20 de maio, que é isso que você está falando de ações táticas, ele é um grupo formado por 11 militares e um policial federal. É muito importante porque aí a gente está falando especificamente de militares nessa história também, né? E daquelas operações, Chico, do punhal verde e amarelo. Aí era a turma 2022. Do vamos ver, aí era o vai ou racha. É a turma lá que entrou, chegou aí para campo para cercar, fazer campana no Alexandre de Moraes, etc. Essa era de eliminar o presidente, o vice e o Alexandre de Moraes. Tem quids pretos nessa história toda aí, né? Tem quids pretos. Então, são 3 núcleos que entre abril e maio o STF vai decidir se acolhe a denúncia e ele transforma em réus todos eles. Pode acontecer, né, Carol? Talvez seja uma surpresa, mas um ou outro ser retirado, porque o Supremo pode fazer isso, né? Olha, aceito a denúncia contra fulano, fulano e fulano, mas esse aqui não. Esse aqui entendemos que não tem tantos elementos assim. Pode acontecer ou você acha que vai ser em bloco? Pode, em tese pode, né? Em tese. É pouco provável. Tá. Poder pode, mas não vai, sabe? Aquele negócio que tem no Brasil. Certo. Mas assim, o que acontece? É interessante a gente explicar que nesse momento de recebimento de ação, eles não vão analisar se as pessoas são culpadas ou inocentes. Eles vão analisar lá no Supremo Tribunal Federal se existem indícios mínimos que justifiquem essa investigação a seguir adiante e agora numa nova forma processual, que é a ação penal. Então, quando não existe indício de autoria e materialidade na denúncia, ela é rejeitada. O que é isso? É preciso que o Procurador-Geral da República demonstre que tem elementos mínimos de que aquele crime aconteceu e de que ele pode ser imputado àquela pessoa que foi acusada. Então, precisa conectar essas duas coisas. Não adianta só provar, só mostrar que o crime aconteceu sem mostrar que aquela pessoa estaria envolvida naquele ato. Então, é uma análise bastante técnica, gente. Normalmente, na primeira instância, isso é assim, o Ministério Público apresenta a denúncia para o juiz olha e fala... Tem esses elementos técnicos, tem esses elementos formais? Tem. Beleza, carimba, pronto, está feita a ação penal. No Supremo Tribunal Federal é que tem essa discussão toda, porque é um colegiado que recebe a denúncia, não é um ministro só. Então, eles precisam debater isso. Se fosse só o relator, era muito mais fácil. Ele, no próprio gabinete dele, ia lá, recebia a ação, protocolava o início da ação penal. Por que nesse julgamento do caso da denúncia do Bolsonaro demorou tanto? Porque as defesas, elas apresentaram uma série de questões preliminares. O que é isso? São questões que, se elas forem recebidas, elas impedem que essas ações comecem por algum tipo de falha técnico-processual.
Então, as defesas questionaram, por exemplo, o foro, queriam que isso fosse julgado na primeira instância e, se fosse ficar no Supremo, que fosse pelo menos o plenário com os 11 ministros e não o plenário da turma, que tem só 5 dos 11 ministros. Então, essa questão foi rejeitada. Uma outra questão que foi colocada foi a delação do tenente-coronel Mauro Cid. A defesa diz que ele foi pressionado a falar tudo o que ele falou ali nos depoimentos da delação premiada. Esse argumento também foi rejeitado. O que acontece? Esses argumentos, na verdade, foram 5 questões preliminares, todas apresentadas ali pelas defesas de Bolsonaro e dos 7 primeiros suspeitos que tiveram a denúncia julgadas. Nessas próximas denúncias, as defesas alegam exatamente as mesmas coisas. Essas questões já foram enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF já criou uma baliza sobre como resolver essas questões daqui para frente. São os mesmos julgadores e as mesmas questões, não tem como dar diferente o resultado do julgamento. Então, por isso que a gente tem essa expectativa dentro do STF de que as próximas análises das próximas denúncias sejam mais rápidas do que essa primeira, ou pelo menos debatidas de forma mais objetiva, já que esses debates já ocorreram no plenário da primeira turma agora, na semana passada. Carol, eu queria trazer uma outra discussão aqui. A gente está falando muito sobre anistia e sobre como essa discussão está sendo pautada pela oposição, pela extrema-direita, do interesse deles, né? Agora, não é tão fácil assim de passar a anistia. Eu queria que a Carol ajudasse a gente a entender se o Congresso de fato aprova, tá, esse projeto. E aí? E o Supremo Tribunal Federal nessa história? Gente, se o Congresso aprovar isso, primeiro assim, tramita na Câmara, se a Câmara aprovar, passa para o Senado. Se não tiver nenhuma mudança no Senado, porque se tiver mudança no Senado, depois volta para a Câmara, né? Se não tiver mudança no Senado, a questão vai à sanção. O presidente da República pode vetar, por exemplo, essa decisão acerca da anistia. Se o presidente da República veta, depois o Congresso pode derrubar esse veto. Só que é preciso muito mais votos para derrubar um veto do presidente da República do que para aprovar essa ideia. Então, se por acaso passar por toda essa via crucis, aprovado na Câmara, aprovado no Senado, vetado pelo presidente, o veto derrubado, ou seja, bastante difícil, né? Ainda assim, algum partido aliado do governo, da base de sustentação do governo, ou então o Procurador-Geral da República, podem entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a legalidade, a constitucionalidade dessa medida. E dentro do STF, o mais provável é que essa medida caia no plenário. Os ministros não vão aceitar uma medida que desautorize uma decisão tomada por eles próprios. Se os ministros condenam alguém e chega alguém para anistiar, esse controle de constitucionalidade que é feito pelo próprio Supremo vai ser bastante rígido. Então, a chance dessa anistia se concretizar e virar realidade é muito pequena. O que acontece? Ali dentro do Congresso, o grupo aliado de Jair Bolsonaro, ele quer fazer aprovar essa anistia muito mais como uma pressão política do que acreditando que isso vá, de fato, se transformar em realidade lá na frente. Eu acho que só se mudasse a Constituição, de repente, numa PEC, você tira da Constituição que um atentado violento ao Estado de Direito não é mais crime. Então, aí o Supremo poderia atender. Mas se continua lá, escrito na Constituição, que atentado violento ao Estado de Direito é o crime mais grave, talvez, do país, da nação, não tem como. E a defesa da democracia é cláusula pétrea da Constituição. Exatamente. Como é que uma lei uma lei comum do Legislativo vai derrubar essa escrita da Constituição? Pois é. Cláusula pétrea são aqueles pontos que você não pode derrubar. Fala, Carol. Eu quero pedir uma parte ao Chico. Mesmo que seja uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ainda assim ela está sujeita ao controle de constitucionalidade do Supremo. O Supremo pode sim derrubar a PEC por inconstitucionalidade. Quando isso acontece, como o Rodrigo bem lembrou, se for uma cláusula pétrea
da Constituição, o que é aquilo? É um capítulo da Constituição que você não pode mudar. Aquele dos direitos individuais, do apreço à democracia, todos esses princípios constitucionais, eles são imutáveis. Então, se ele ofende uma cláusula pétrea, ainda assim, sendo PEC, ela pode ser derrubada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Como, por exemplo, o caso do Daniel Silveira, né? Sim. Quando o Bolsonaro, aliás, o Supremo Tribunal Federal derrubou o indulto do Bolsonaro e determinou prisão porque estava alegando inconstitucionalidade, né? Também. Exato. E nesse caso, cláusula pétrea, é como se você tirasse um alicerce da casa, né? Então, a cláusula pétrea é aquilo que, se você mexer, a casa não existe mais, ela cai. Então, se você tira a defesa, se ofender a democracia, atacar a democracia a ponto de dar um golpe, pode ser relativizado, a casa cai inteira. Não tem sentido. Dizia o Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Exatamente. Então é mais ou menos nessa linha. Se a cláusula pétrea não existe, a democracia, pode tudo, aí já não vale mais. Aí esse seria o resultado do golpe. Você rasgaria a Constituição e ela não existiria mais na prática, né? Mas fazer isso na vigência da Constituição de 88 é jogar fora a Constituição. Eu acho que não faz sentido e eles não vão conseguir. É uma pressão política muito bem explicada aí pela Carol. Muito bom, muito bom. Com os brilhantes apartes dos colegas, Data Vênia. Por favor. Estou só replicando aqui. Excelente, Carol. Entendi tudo agora. Isso aí. Carol. Até parece, eu dando aula para Chico, imagina. Deu sim, aprendi bastante, mais uma vez. É isso, Carol. Então, a gente fica na expectativa, né, de que essa questão ainda pode, quer dizer, é muito difícil ir parar no Supremo Tribunal Federal. Não é tão fácil quanto parece, não, quanto quer parecer, né, Chico? Quando o noticiário faz parecer. Você lê de manhã hoje em casa... Passou a anistia, né? Adeus. Passou, rasgaram a Constituição, passaram por cima de tudo. É quase como se fosse um novo golpe. Mas sabe qual que é o golpe dessa vez? Aí não é assim, é limpar o terreno, tirar o Bolsonaro, resolve a vida do Bolsonaro, em parte, porque daí você abre o terreno para a articulação de uma outra candidatura. Enquanto ficar essa indefinição, é ruim para a direita. E a direita tem pressa nisso, né? Tem pressa, porque senão como é que você convence o Tarcísio de largar o governo e organizar a candidatura dele? Né? Se o Lula, no pior momento do Lula, que é o atual, acho que até o pior já passou, mas empata com o Tarcísio. Então, para ele ser candidato, ele tem que ter uma certeza absoluta que o bolsonarismo vai estar unido, que a direita, a Faria Lima, os empresários, a Globo, a Folha, o UOL, blá, 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 todo mundo, o agronegócio. E se você aprova uma anistia, se você resolve a vida do Bolsonaro e fala, você não vai ser condenado, mas não vai para cadeia. Aí ele acalma um pouco. Ele não acalma. Ele vai querer mais. Aí ele vai querer mais. Ele vai querer a candidatura. A direita também sabe disso. Então é um impasse na direita. É um impasse. Tomara que ele continue atrapalhando a direita um pouco e no gogó. Vai ser nada mal. É isso. Rende muita discussão ainda daqui para frente. Carol, bom trabalho por aí, querida. Obrigada demais. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijo, Gabi. Beijo, meninos. Beijo pro Zé do Pirulito também. Opa, beijo!